noite. Boa noite, Simari. Boa noite, Liana, Adélia, Priscila, Nonata, Catiúcha, Marizane, que estão aqui também presentes, que foram chegando ao longo desse papo inicial. É, Eu sou a Aline, voluntária do Instituto Ela, comando esse projeto de geração de renda já tem uns bons aninhos, desde o começo. E é uma honra fazer parte desse projeto. E estamos aqui no mês de maio, nos mês das mães, que ainda conta como mês das mães. Então, para quem não estava aqui nos últimos encontros, desejar um feliz Dia das Mães. Eu acho isso importante, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, avós e até filhas, mães de pet que estão aqui no grupo. É, Enfim, hoje nós temos a presença ilustre da Zuleika, que é uma mulher maravilhosa, tem uma fala sensacional. E a gente fala porque a gente já ouviu várias vezes a Zuleika falar e ela tem muito a acrescentar no projeto de geração de renda. A Zuleika, a gente já mandou também na descrição, não conta um pouquinho da biografia dela, mas gostaria que ela se apresentasse também. A Zuleika, ela é graduada em Ciências Econômicas, Gestão Administrativa e Financeira, especialista em gestão de pessoas. Ela é palestrante e diretora executiva do Santa Doroteia. Tá viajando em Olinda para uma excursão maravilhosa com várias diretorias por aí de colégios. Temos também a presença ilustre de Sandra e Sônia. Se vocês quiserem dar um oi, uma boa noite antes da gente começar. Só dar uma boa noite e agradecer a presença de todas vocês que fazem parte aqui do nosso projeto de geração de renda, que é uma ação que nós estamos muito felizes pelo desenvolvimento dos trabalhos. Agradecer em especial a Zuleika pelo seu tempo em passar seus conhecimentos para nós e para você, querida Aline, que coordena esse projeto dentro do Instituto Ela. Eu só queria dizer um oi de novo, né? Agradecer aqui a presença dessas mulheres incríveis, particularmente a Simária, que começou com a gente esse projeto lá atrás, é lá de uma cidadezinha muito pequena de Minas. Ela é um modelo, uma referência para a gente, de uma mulher que venceu barreiras, que vence, e com certeza absoluta ela tem muitas coisas para nos contar. O que a gente fez de diferente neste ano, Zuleika, é que nós mantivemos as mulheres que tiveram sucesso e que quiseram continuar no projeto conosco. Então, a gente tem aqui mulheres que começaram neste ano de 2025 o projeto e mulheres que começaram conosco no começo. Para a gente costuma dizer assim: vamos manter a energia, esse desejo de continuar crescendo, e eu não vi ainda entrar a nossa menina de Manaus, só vi a Iris, mas é também uma grande empreendedora que venceu super barreiras aí, fez o documento dela do MEI, então a gente está transformando muitas vidas aqui. E esse nosso encontro é mensal, mas os cursos continuam. E a Andressa, que é a nossa menina aqui, que está assumindo isso com uma propriedade muito grande. Ela também motiva os grupos, ela distribui os códigos, e agradecer aqui a Aline, né, a nossa querida, que está sempre aí conosco, dando o melhor dela para esses encontros, para nós e para todas essas mulheres. E você, Zuleika, não tem o que dizer, né? Você é uma referência para nós em todos os aspectos. Uma pessoa humana, uma pessoa competente, uma pessoa que olha para o ser humano sempre com o desejo de querer ajudar. E eu acho que é por isso que a gente te escolheu e convidou para você estar aqui nesse grupo. Essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, numa playlist que a gente tem Geração de Renda, e as mulheres que não assistem hoje por N razões, elas têm acesso a esse conteúdo maravilhoso. Zuleika, é contigo, querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? Obrigada a Sônia, a Sandra, a Aline, a Andresa, toda a equipe do Instituto Ela. E quando você fala da Cimar,
né, que foi Venceu Barreiras, e quando eu me preparei para falar para vocês, eu fiz até eu vou fazer uma apresentação, mas eu não, talvez eu nem fique presa nessa apresentação, porque quando a gente fala de se autoconhecer e vencer barreiras, eu também sou uma pessoa que venci muitas barreiras, né? Quando eu faço um retrospecto da minha vida e fico sempre pensando de onde eu vim e aonde eu cheguei, eu sei muito bem o que é vencer barreiras, né? Eu sei o que lutar para ter espaço, tanto por ser mulher e principalmente, às vezes, com uma alta vulnerabilidade financeira, que às vezes é difícil a gente chegar aonde a gente chega. E quando a gente olha para trás, a gente só tem a agradecer. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autodisciplina, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de resiliência, isso tudo está nessa autoliderança. Porque uma vez me perguntaram assim, Zuleika, você nasceu líder? Eu falei, não, ninguém nasce líder, né? A gente nasce com alguns aspectos que você pode desenvolver. A liderança, ela não é nata, a liderança, ela é construída. E para essa construção, né, desse poder de liderar, desse poder de se autoliderar principalmente, e hoje a gente fala muito sobre isso, né? Antes de você cuidar do outro, você tem que se cuidar. E a mesma coisa, para você liderar um grupo, para você se autoliderar, você tem que primeiro ter consciência do seu espaço, de onde você veio, por que você veio e quais são as possibilidades que você tem. Eu sempre penso nisso, sabe? Todas as vezes que eu penso na minha trajetória, eu falo assim, que a gente não chega nos lugares ou a gente não explora as competências que nos são dadas por acaso. Eu acho que a gente é sempre instrumento nas mãos de Deus. Eu sempre acho que tudo que cai nas mãos da gente, como caiu o Instituto Ela, como cai mil coisas às vezes nas nossas mãos, né? Por exemplo, eu estou fora de Belo Horizonte desde segunda-feira trabalhando, e eu falei, nós acabamos uma reunião agora, era 7h40, e eu continuei aqui no teatro, no auditório do colégio, do convento onde a gente está hospedado, que é um convento da escola, aqui no alto de Olinda. Falei até com a Aline, eu nem cheguei na porta do convento, eu cheguei segunda-feira, entrei e não saí lá fora ainda, de tanta reunião, de tanta coisa para poder a gente trabalhar e ajudar. Então, todas as coisas que caem no colo da gente, nas mãos da gente, a gente tem que encarar aquilo como uma bênção, né? E não querer resolver tudo ou querer abraçar o mundo, né? Eu acho que esse perfil de Mulher Maravilha, isso já passou, né? A primeira coisa que você tem que ter é realmente esse autoconhecimento, essa autodisciplina, né? Saber ter foco, saber onde você vai, por que você vai, quais são os seus propósitos. Hoje, na altura dos meus quase 64 anos, que eu completo agora, eu vejo assim, eu sempre agradeço a Deus, assim, puxa vida, Deus me deu oportunidade de fazer pessoas chegarem onde eu cheguei, né? Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ajudar, todas as vezes que eu vejo alguém que precisa de um empurrão, né? Às vezes de uma ajuda para poder fazer acontecer, eu me sinto uma privilegiada. E como me sinto hoje uma privilegiada de estar falando para vocês e saber, né, que nesse projeto específico é um projeto voltado a fazer com que as pessoas superem barreiras, superem obstáculos, que não é fácil. Muitas vezes a gente faz isso muito sozinha. E quando a gente encontra um grupo que apoia, quando a gente encontra um grupo que pode até não te dar condições financeiras, te ajudar financeiramente, mas nem sempre o dinheiro é o mais importante. Às vezes, a pessoa que está do outro lado, para te ouvir, para te estimular, para te empoderar, para te fazer você se sentir forte, é que faz você vencer todas as barreiras, porque é muito difícil, às vezes a gente fica muito sozinha. E quem me dera se na época que eu ainda era jovem e tive tantas barreiras para vencer, se eu tivesse encontrado talvez um grupo desse tipo, né, que tem esses encontros, para a gente se autoalimentar,
né? Isso cientificamente, a literatura hoje já aponta que o relacionamento que a gente tem, as ligações e as teias de comunicação e de relacionamento que a gente cria no decorrer da vida é o fator primordial para que a gente possa vencer os obstáculos. Porque muitas vezes, quando você conta, né, um caso que você venceu, você vai encontrar também outras pessoas, talvez na mesma situação, ou outras pessoas que já até venceram também situações como a que a gente já vivenciou. Então, para mim é um prazer muito grande falar para vocês. Eu vou estar sempre à disposição. Nem sempre a gente tem muito a acrescentar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí muito melhores, né, que tem um currículo que possa estar levando mais conhecimento, mas eu preparei uns slides aqui para vocês. Tem algumas palavras que são em inglês, mas eu vou falar o que elas significam, que tem um significado dentro da pesquisa que eu fiz. Tem alguns significados que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver dentro desse autoconhecimento, da autodisciplina, da empatia e dessa resiliência. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão vendo? Sim, só falta aumentar o slide de apresentação. Mas já estamos vendo, sim. E aí? Ok? Ok, Aline? Oi, ok, só Então, precisa colocar em modo apresentação, que ainda não foi aqui pra gente. aqui para mim já está a apresentação. Qualquer coisa eu posso compartilhar, mas ainda não carregou o modo apresentação pra gente. Você teria que clicar, Zuleika, Eu, naquele ícone que mostra que amplia. Você não está conseguindo? Espera aí. De novo. O Zoom tem dado uns probleminhas na hora de apresentação. Continuou. Espera aí. É na tacinha que a gente clica, não Isso, é? isso, isso. Então, isso. ó, cliquei na tacinha. Foi, não. Não. Então, talvez quer que a Aline coloque, Tá Zuleika? aí, Aline? Posso pôr? Ótimo. Põe. Então, põe para nós aí que eu vou. É um probleminha do Zoom que tem dado, viu, Zuleika? Aqui, na hora que eu Uhum. amplio, ele está dando como está o modo apresentação. Vamos ver se o da Aline vai dar certo. Espero que dê. Acho que vai dar. Vê se deu certo a Não, tela cheia. ainda não. Agora deu. Foi. Deu? Agora foi. Oi. Então, aí o título, né, que vocês propuseram, ser líder de si mesmo, né? Então, pode passar, Aline. Não tem jeito de eu passar aqui, não. Você tem que passar aí, né? Uhum. O ser líder de si mesmo, a liderança mais difícil é a que exercemos sobre nós mesmos. E é verdade, gente. Quando você não consegue se auto liderar, quando você não consegue, não tem propósitos, fica muito difícil você conseguir uma liderança que vá atingir as outras pessoas. Isso é muito sério, né? Então, essa liderança, a liderança mais difícil é justamente essa, é aquela que você exerce sobre você. Por isso que muitas vezes a gente enfrenta muitos conflitos, né? Principalmente no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, justamente por isso. Porque quando a pessoa não tem um autocontrole, quando ela não tem um autoconhecimento, uma autodisciplina, ela não tem resiliência, ela não consegue ver o outro e também aceitar o outro como ele corre o risco de ser uma pessoa extremamente fora da curva, né? Fora da curva no sentido literal, de falta de empatia, de falta de autoconhecimento. Pode passar, Aline.
Então, o que é ser líder de si mesmo? Pode passar. O que é mais importante? Para inspirar reflexões para o desenvolvimento da capacidade de liderar a si mesmo, tomando o controle de escolhas, ações e o desenvolvimento pessoal e profissional. A primeira coisa que eu penso, pode passar, Aline, a primeira coisa que eu penso que a gente tem que estar muito consciente é de que todas as vezes que a gente faz uma opção, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar no lado profissional, você tem que pensar em você. Você tem que ter um autocontrole de você. Você tem que estar centrada no que você quer, nas coisas que podem te atingir, para você poder desenvolver habilidades para você primeiro. Então, não resolve, hoje a gente fala muito assim, não resolve de você, se você não se cuida, se você não está bem, né, possivelmente isso vai refletir em toda a sua vida profissional, em todos os propósitos que você tem, em tudo que te rodeia. Então, não resolve a gente querer resolver tudo de uma vez só, ou a gente não se centrar em determinados propósitos. E hoje, é mais do que nunca, liderar a si mesmo está ligado a uma série de técnicas, até mesmo de relaxamento, de pensamento positivo, sem ser autoajuda, mas questões que vão fazer você ter um foco maior em determinadas questões, principalmente quando a gente está em fase de decisão, né? O autocontrole, a alta liderança, ela só pode ser exercida quando você tem propósitos, e propósitos bem claros, bem delimitados, bem coerentes com o que você é, aonde você está, o que você procura, e qual o desenvolvimento que você vai ter dentro da proposta que você tem para a sua vida, né? Então, a pessoa tem que se conhecer também. Não resolve você querer ter todas as qualidades de um líder pessoal, ter um autoconhecimento, ter uma alta disciplina, uma empatia e ser resiliente, se você, na sua vida, na sua prática diária, isso não bate com as suas ações. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala essas questões, pode passar, Aline, quando você fala isso, você fica assim, sem entender como às vezes as pessoas tomam determinados chavões na vida e falam determinados algumas palavras, né, que se tornam chaves que acham que vão abrir portas, e muitas vezes não abre portas porque não está vinculado ao seu autoconhecimento, a maneira com que você age, a maneira com que você faz as coisas acontecer. E para você ser esse líder, você tem que ser protagonista. Não resolve o cargo que você ocupa. Ser protagonista, responsabilidade e intencionalidade da sua própria vida, né? Você se responsabilizar por todos os objetivos que você carrega. E os resultados, obviamente, você tem que estar pensando aí nos melhores resultados, tanto os resultados pessoais quanto os profissionais, e buscar nessa resiliência, esse bem-estar, a base para liderar os outros. Ninguém consegue liderar o outro se a gente não tiver dentro de um contexto de atitudes e de vida que abrange tudo isso que eu estou falando, a questão do autoconhecimento, da resiliência. Ninguém consegue liderar. A liderança está muito voltada à questão de como você se porta frente aos problemas, aos desafios, aos obstáculos, e como você consegue liderar as pessoas com firmeza e com suavidade, né? Porque é fato, gente, todas as vezes que você tem que tomar uma decisão e ser protagonista do que você quer fazer acontecer, qual é a sua intencionalidade, você tem que pensar, primeiro, não o objetivo que você vai atingir, mas como você vai atingir as pessoas que estão dentro desses objetivos. Porque se você pensar só nos objetivos, você pode até acertar o alvo, mas às vezes você pode ferir pessoas, porque às vezes você só foca no seu propósito, sem enxergar que muitas vezes o propósito que você tem depende de outras pessoas também, para poder estar acompanhando todo o desenvolvimento, né? Pode passar, Aline. Então, eu vou colocar 6 pilares rapidamente aqui para vocês do liderar sobre si mesmo. Vou passar, Aline. O primeiro, o autoconhecimento, que é a base de tudo, né? Então, a importância de entender os seus valores,
as suas paixões, os pontos fracos. Tem uma análise que é muito utilizada em empresa, que chama SWOT, né? SWOT, quando você busca reconhecer todas as fraquezas e as oportunidades e as ameaças, você pode fazer isso com você mesma. A gente faz isso muito num trabalho coletivo, quando a gente reúne equipes para discutir quais são as fraquezas da empresa, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, mas a gente pode fazer isso com a gente mesmo. E a gente pode usar outras técnicas também que nos ajudam para conhecer quais são esses gatilhos emocionais aí que podem estar ligados ao seu autoconhecimento, que é um deles que a gente pode colocar a questão também do feedback, né? Você sempre dá um feedback honesto para você primeiro, você acreditar no que você está falando, você ter consciência do que você está falando, para você dar um feedback honesto, para você trabalhar dentro dessa prática de reflexão diária que a gente coloca aí, que justamente um termo que está muito ligado ao autoconhecimento e à expressão emocional, aonde está ligado também ao diário. Eles dizem muito que é um diário pessoal, é onde você vai registrando os pensamentos e as suas experiências, e nesse diário você não pode esquecer nunca de focar nas suas anotações as coisas pelas quais a pessoa é grata. Então, é muito interessante essa prática, né? Mapear os seus valores pessoais, usar as forças e fraquezas, as oportunidades, e também fazer esse diário, que esse diário está justamente nessa reflexão diária, onde você vai, na prática, que é uma prática flexível e pessoal, poder adaptar conforme as necessidades suas individuais. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma expressão que vai organizar suas ideias, né? Então, muitas pessoas fazem essa prática, né? Usa essa ferramenta para seu autoconhecimento e colocando ali tudo que ele deseja, tudo que ele reconhece nele, das suas fraquezas, das suas oportunidades, enfim, para se ter um autoconhecimento primeiro. Pode passar, Aline. O segundo é a visão e o propósito, o mapa da jornada. Não tem como ser primeiro. Quando você faz o seu autoconhecimento, quando você faz esse trabalho desse mapeamento, você tem que saber aonde você quer chegar, a importância de ter uma visão clara da sua vida pessoal e profissional para definir o propósito, um propósito que motive você a estar cada vez melhor. Não resolve você escolher um propósito que vai atender uma outra pessoa, um outro objetivo, mas um propósito que vai atender a você, né? Você ter metas claras, específicas e metas mensuráveis. Muitas vezes a gente faz um projeto e a gente acha que vai dar conta. É preferível você começar pequeno e atingindo aos poucos essas metas que às vezes para você elas podem ser pequenas, mas às vezes quando você começa a se fazer um mapeamento da sua jornada e você começa a definir os seus propósitos, você vai ver que é preferível você dividir os seus grandes objetivos em pequenos passos, porque aí você vai conseguir escrever as metas e visualizar as suas metas e atingindo aos poucos, conectando ações ao propósito, como suas tarefas diárias contribuem para a sua visão maior. Então, também dentro dessas ferramentas utilizadas para autoconhecimento, é também importante você ir medindo à medida que você coloca um grande objetivo e você vai dando pequenos passos, né, para atingir os objetivos. Isso tudo faz com que a gente consiga um objetivo maior. Pode passar, Aline. O terceiro, alta gestão é disciplina, fazendo acontecer. Essa parte já é a tomada de decisão, né? Você assumir a responsabilidade pelas escolhas, mesmo quando elas são difíceis. Nada na vida é fácil, a gente sabe disso, principalmente quando a gente tem objetivos maiores, e a gente precisa ter objetivos maiores, mesmo que ele seja dividido e parcelado em pequenos passos, em pequenas gotas, mas é preciso que a gente tenha objetivos cada vez maiores. E para que isso aconteça, a gente tem que ter esse gerenciamento de tempo e energia. É muito interessante. Eles colocam 4 técnicas aí desse gerenciamento do tempo. O primeiro é essa matriz
né, que eu penso que é uma urgência importante, porque é uma ferramenta de gerenciamento de tempo e de produtividade. É quando você vai priorizar. Quando você prioriza, você vai usar uma matriz que vai gerenciar o tempo, organizar as tarefas, e o método que ele está sendo que tem esse nome aí, né? Ele mede a estrutura através do que é urgente, do que é importante, e ele vai analisando todas as vezes que você faz a mensuração de tudo que você priorizou, ele vai te dando quais são os prazos, quais são os problemas que você enfrentou para atingir aquela meta e, e gerenciar a energia que você está gastando, não apenas o tempo. A construção desses hábitos, o poder dos pequenos hábitos, eles têm que ser consistentes. E a disciplina com liberdade é entender que a disciplina não é uma punição, mas uma ferramenta para alcançar o que se deseja. Quando eu falo do autoconhecimento, foi o primeiro item, a autodisciplina também vem com esse termo justamente para poder nos dar condições de gerenciar o tempo, gerenciar as tarefas, por isso que a utilização dessa matriz, ela reduz o estresse, porque ela vai focar nas tarefas mais importantes, planejar com antecedência, e a gente vai ter como evitar a sensação de que está sempre correndo atrás do tempo. Por isso que é bom quando a gente faz um planejamento, onde a gente pode usar de determinadas ferramentas para melhoria da conclusão de um objetivo maior que a gente queira. A ferramenta prática que auxilia a identificação das prioridades e o gerenciamento do tempo, ela vai distinguir quais são as tarefas urgentes e as importantes, quais são os indivíduos que podem se concentrar no que realmente faz a diferença e vai proporcionar uma abordagem mais organizada na vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, essa autodisciplina aí, ela também nos traz algumas ferramentas que vai nos direcionar para mensurar essas tarefas que são mais urgentes, para que você não fique achando que está perdendo tempo. Muitas vezes você gasta muita energia em alguma coisa que você poderia estar fazendo num outro tempo, com menor esforço, dentro de um planejamento. Pode passar, Aline. O quarto pilar, mentalidade e resiliência navegando as tempestades, eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu falo assim que as tempestades sempre vão existir, independente de qual é a meta que você quer atingir e do autoconhecimento que você está buscando, né? Então, a mentalidade de crescimento, que também é esses mindset que a gente procura fazer, é acreditar na capacidade de aprender e melhorar, né? Isso aí é um mindset que é a solução simples. Frequentemente, elas são mais eficazes quando as abordagens são mais complexas, você consegue ter um design mais claro e direto para facilitar a execução. Essa mentalidade que a gente coloca aí, mentalidade de crescimento, ela busca justamente maximizar os resultados com o mínimo esforço. Então, também é uma prática, são todas técnicas que são usadas, né, para que as pessoas não gastem muita energia em determinados aspectos e que tenha mais tempo para poder vencer e navegar nas tempestades. A inteligência emocional, que a gente fala muito hoje, né, na prática, gerenciar as emoções, as frustrações, os medos de forma construtiva, nunca deixar que as frustrações leve o nosso barco junto com a tempestade, a gente sempre está com eles nas mãos, né, para buscar os nossos objetivos. A resiliência, né, que é a capacidade de recuperar de adversidades, aprender nas falhas e seguir em frente também. É super importante que quando a gente tem um alto poder de liderança, primeiro poder se liderar, a gente precisa ter a inteligência emocional, a gente tem que estar sempre buscando ter essa inteligência emocional equilibrada, ter resiliência em todas as nossas ações, principalmente aprendendo com as adversidades, e a autocompaixão também
é um ponto que a gente tem que estar sempre voltada, que é ser gentil consigo mesmo nos momentos difíceis. Então, quando você busca ser gentil com você, para você poder ser gentil com o outro, você também está atingindo esse quarto pilar, que é a mentalidade para navegar nas tempestades. Pode passar, Aline. O quinto pilar, aprendizado contínuo e adaptação, evoluindo sempre. Evoluindo sempre dentro da Aquí voy a importância contarme un ratico contigo. Zuleika, você ficou mutada. Agora foi. Uai, não sei por quê. Então, no quinto pilar, o aprendizado contínuo, né, que é a adaptação e a evolução. Então, quando a gente começa desde o primeiro lado, o autoconhecimento, depois de quais as ferramentas que a gente pode usar para vencer as tempestades, a gente trabalha a questão do feedback, da compaixão, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, então, nesse quinto pilar, ele vai dar importância sempre quando você vai aprender a se atualizar sempre dentro da curiosidade, buscar o feedback ativamente, ver o feedback como um presente para o crescimento, sempre buscar a adaptabilidade, que é o quê? Você se ajustar às novas situações e às mudanças, você ser flexível com as mudanças para atingir os seus objetivos também. Isso é um fator primordial para que você possa vencer. Hoje, muitas pessoas têm uma dificuldade de ser flexível, né? Principalmente quando ela tem um certo domínio na liderança. Mas quando você tem domínio da liderança, você tem que estar muito voltada a ser flexível e ter essa adaptabilidade de estar dentro dos ambientes, sempre se adaptando às mudanças. E sair da zona de conforto, né, Simar? Eu falo assim, a gente tem que sair da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto nunca vai nos levar a lugar nenhum, né? É experimentar coisas novas, é se desafiar. Então, quando a gente consegue alguma coisa que a gente quer muito, através dos desafios que nos são apresentados, você fala, puxa vida, eu consegui. Mas quando você faz um retrospecto de tudo, você sabe que você só consegue quando você tem dentro dessa complexidade toda, e mesmo com toda a sobrecarga, você consegue focar em simplicidade, em eficiência, na mentalidade que permite uma inovação prática, uma adaptação e soluções que atendem de maneira mais significativa às necessidades nossas, né, das nossas organizações, de onde a gente está trabalhando, e a filosofia de levar os resultados mais eficientes e mais satisfatórios dentro do espaço onde a gente está atuando. Se você consegue, dentro da sua vida pessoal, você consegue ter essa organização, sair da zona de conforto, se adaptar à novidade, você consegue vencer os seus objetivos. Se todo dia você buscar no seu caderninho lá tudo que você listou e você, com passos, mesmo que pequenos, você ir atingindo cada passo os seus objetivos dentro de tudo isso aí que a gente falou para vocês. O sexto pilar, pode passar, Bruno, é o autocuidado, né? Sustentando a liderança. Não se lidera esgotado, né? Então, a gente sabe quando a gente está já no alto grau de esgotamento, né? Então, a gente tem que sempre procurar também se autocuidar, ter um cuidado consigo mesmo. Eu sempre, quando eu estou muito chateada, quando eu estou com uma autoestima baixa, quando eu estou querendo atingir algum objetivo, ou quando eu me sinto frustrada, ou quando eu não consigo me dominar com os problemas que vêm, ou quando as tempestades estão muito violentas, né, eu sempre me arrumo mais. Eu sempre passo um batom melhor, eu sempre procuro estar com uma aparência melhor, porque você sabe muito bem que muitas pessoas, às vezes, te olham, não é para te prejudicar, mas eu falo que tem pessoas que chegam a te roubar energia, né? Porque, às vezes, você está com tanto foco, você quer tanto atingir seus objetivos,
E eu aprendi uma coisa na vida, até foi com meu pai. Meu pai falava assim: a gente nunca deve ficar falando muito dos objetivos que a gente tem. E parece até que ele adivinhava, né? Porque existe essa técnica de que quando você quer atingir algum objetivo, escreva. E todos os dias você vai fazendo um diário, mesmo como eu falei lá no princípio, né? Daquele objetivo que você quer atingir. E quando você se sentir fraco, esgotado, né, que é esse último pilar aí, você procura levantar a sua autoestima. Procura olhar no espelho e falar: não, você é capaz, você consegue, você é capaz, você vai em frente. Então, assim, não se lidera esgotado. A gente não consegue liderar nem a gente mesmo, nem os outros quando a gente está esgotado. A importância fundamental de cuidar da saúde física é poder, então, estar com esse sono, alimentação, a mente descansada. É difícil, gente, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente está sempre buscando soluções de problemas, sempre buscando com muito estresse, tudo isso hoje na vida da gente afeta profundamente a questão do autoconhecimento, da autoestima e do alto poder que a gente tem de resolução de problemas. Mas quando a gente chega a ficar num estado de esgotamento, a gente tem que tentar recuperar isso de alguma forma, né? Definir limites saudáveis, saber dizer não e proteger seu tempo e energia. Muitas vezes a pessoa acostuma com o seu sim, né? Você só sabe dizer sim, e a gente tem que aprender também a dizer não, para que a gente também tenha uma qualidade de vida e saber que a gente também é humano. Vocês podem observar quando a gente está esgotado, a pessoa te pede alguma coisa e você está com o hábito de sempre dizer sim, e você fala um sim, mas aquele sim não é um sim espontâneo, né? Você fala um sim querendo dizer não. Então, o não também, ele deve ser respeitado, porque nós somos humanas. Então, a gente precisa de um tempo também, e as pessoas têm que saber respeitar esse tempo. E a prática de bem-estar, né? A prática da meditação, eu gosto muito dessas coisas, gente. Eu acho que, e olha que eu tenho um temperamento hiperagitado. Eu gosto tudo para. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto das coisas para ontem, eu gosto de rapidez para resolver os problemas, eu gosto de ter resultado, eu não gosto de fazer nada que não tenha resultado. E olha que tem hora que, agora mesmo, nessa semana, que eu estou muito cheia de serviço aqui, que eu que faço toda a coordenação do trabalho, faço as atas. Para vocês terem uma ideia, ontem eu relatei de 8 da manhã às 7 da noite, quase 32 páginas digitadas. Então, assim, é um foco, né? Que a gente tem um foco, um desgaste mental muito grande. No final do dia, o que eu faço? Aí eu tomo um banho, aí eu ponho uma música no YouTube, você busca aquelas músicas lá para você relaxar, eu fecho o olho, eu agradeço a Deus, eu falo assim, meu Deus, mais um dia que eu consegui vencer um obstáculo, um propósito que às vezes não é só meu, um propósito que envolve muitas pessoas, mas que a gente consegue vencer. Mas para isso, gente, a gente tem que também olhar esse sexto pilar do autocuidado, esse autocuidado que não pode fugir das nossas mãos e principalmente do nosso coração, né? Pode passar, Aline. Zuleika, só avisando, tem mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Tá bom, vai estar acabando, eu acho. Não, fica tranquila. Pode passar. Então, ser líder de si mesmo consiste em controlar as emoções e saber reagir a situações que muitas vezes não estavam programadas. Então, se a gente é líder da gente mesmo, quando qualquer coisa, qualquer imprevisto acontece, você não desespera, você respira fundo, você sabe que você é capaz e você mesmo quando as coisas não são programadas e elas aparecem para você, você consegue se dominar, você consegue dominar os seus impulsos, a vontade de gritar, de xingar, de falar, pelo amor de Deus, gente, não estou dando conta, né? A gente tem que ter esse autocontrole. Pode passar, Aline. E agradecer vocês por esse momento, falei que era rapidinho, porque é muito difícil a gente, hoje, a gente tem visto muitas ferramentas para a questão do bem-estar. Hoje, nas empresas, a gente está tendo até uma novidade, que é a questão
de uma reformulação de uma portaria do Ministério do Trabalho, que ela foi publicada em 2024, em 2000 e... esqueci agora, é a 1419. E nessa portaria do Ministério do Trabalho, foi em agosto de 2000 alguma coisa, tem algum tempo. E dentro dessa portaria tem uma NR1 que ela fala justamente sobre isso, né? Como as empresas agora vão ter que ter um cuidado, porque além da esfera de cuidados organizacionais, de cuidados pessoais e cuidados com o trabalho, a gente vai ter que ter um cuidado com a saúde mental, né? Então, essa NR1, ela foi reformulada para acrescentar no nosso trabalho a questão psicossocial, que é muito sobre isso, né? Do seu autoconhecimento, do seu autocuidado, para que você possa exercer. E por que eles estão fazendo isso? Justamente para que hoje a gente tem um alto índice de pessoas adoecendo por questões de burnout, de estresse, de depressão. Então, eles estão buscando nas empresas, para que as empresas possam dar melhores condições para os seus funcionários, né, para os seus colaboradores, justamente para que a produtividade continue constante, para que as pessoas não adoeçam, porque hoje a literatura nos aponta que o alto índice de doenças psicossociais ligadas à saúde mental, por questão do mundo que nós estamos vivendo, né, um mundo de muita cobrança, vai ser mais um item que a gente vai estar durante um ano, tem um ano para adaptar, agora dia 25 de maio é que nós começamos com essa NR1 e vai até 25 de maio de 2026 para que todas as empresas possam se adaptar para poder dar para todos os seus colaboradores uma condição melhor para cuidar da sua saúde mental. É isso, Aline, todas as meninas, Sônia e Sandra, e eu vou falar para Maravilha! vocês. Vou falar para você, gente, vencer obstáculos não é fácil, né? E a gente sabe que em todos os ramos que a gente trabalha, a gente sabe quanto é difícil a gente ter essas práticas, né? Você ter um caderno onde você possa colocar o seu objetivo e trabalhar em cima dele, fazer uma estrutura de tempo, fazer passo a passo para ver se você consegue caminhar. É muito difícil, né? Porque enquanto você rema para um lado, muitas pessoas remam o contrário, né? A gente tem que, inclusive, saber conduzir esses remos da vida, porque senão a gente acaba, pelo esgotamento, você acaba entregando o remo para quem quiser conduzir. Por isso que muitas vezes a nossa vida é conduzida por outras pessoas, né? A gente não consegue se autocontrolar, se autoconduzir, porque realmente a gente chega num estado de esgotamento tão grande, justamente pelas questões que a vida nos apresenta no dia a dia, né? Então é isso, minhas Super. queridas. Espero ter colaborado um pouquinho aí com a reflexão, né? Uma reflexão breve, mas o autocuidado é uma coisa fundamental, né? Sônia, Sandra e todos que estão aqui sabem, né? Com Eu certeza. falei sobre isso ontem, sobre a NR1, né? O quanto isso vai criar impacto nas questões dos relacionamentos, né? Tanto os relacionamentos de dentro da instituição como fora da instituição. O que esses relacionamentos fora da instituição pode trazer para você ser impactado, né? Então, isso é um fator que também está dentro do autocontrole, do autocuidado, da autoliderança. Então, é importante que a gente fique atento a isso. Super. E falando também